Graça e paz, queridão. Deus te abençoe. Começando mais um Vozes Gospel Podcast, junto com você, junto com meu querido irmão Graciano Caseiro. Essa dupla é antiga, hein? Você pode ter certeza disso. Nós temos história, né, Temos Graciano? história no rádio. Mas a gente está aqui mais uma vez para te trazer algo relevante, algo que com certeza vai falar o teu coração, vai mexer em algo na tua cabeça. A gente não vem aqui para tumultuar, não, mas eu quero colocar alguma dúvida na tua cabeça para que você pense. A ideia aqui é trazer vozes que sejam relevantes no nosso ambiente, que tragam bênção, tragam esclarecimentos na tua vida e principalmente na vida do povo de uma forma geral. A gente está carente disso, é isso que a gente propõe a fazer aqui, tá bom? A gente vai estar orando, como a gente sempre faz, seguindo o que o nosso Mestre Jesus nos disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. Então a gente vai estar orando e a gente vai tocar o barco aqui, beleza? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que Tu nos dá. Queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, uma chance, Pai, de falar das coisas que são concernentes ao Teu reino, aos Teus princípios, às Tuas ordens, e que esse programa aqui possa ser não apenas um programa, mas possa ser algo, um ambiente onde a Tua voz possa ser ouvida. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, minha amiga, uma ótima noite para você. Paz seja convosco, graça e paz. O que você sentir melhor e regozijar na sua alma, na sua vida. Hoje eu tenho uma pessoa muito importante para mim, porque eu conheço a família já há muitos anos, né? E conhecemos não vou falar a idade, senão eu vou revelar a minha, dela e o do Luciano, mas deixa rolar. Seu nome é Bianca Arleu, ela é uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Nova, em Nova Iguaçu. Há mais ou menos 2 anos e meio ela está aí, mas sua primeira igreja foi em Barra de Guaratiba, lá nos anos de julho de 99. Né? Ela se casou, foi para o interior de São Paulo, depois ela pôde, né, pastorear ali uma igreja, tá, por mais de 20 anos. Tá? Ela é casada com o pastor João Arantes, ele é angolano, ambos faziam um seminário junto, mas o pedido veio só depois que se formaram. Olha só que coisa, fazer seminário e ainda romântico. Mas... E tem 2 meninos, que foi o resultado dessa história, né? E nunca faltou nada enquanto serviram a Jesus com inteireza de coração. Isso que eu acho lindo, a inteireza, a dedicação, o empenho por aquela obra. E eu vou lhe dizer uma coisa, a pastora Bianca, ela gosta de ensinar crianças, mulheres, idosos, e ela tem um canal no YouTube, Superflor Arleu, de contação de história. Meio parado, mas a partir de agora não vai ficar mais parado não. Com certeza você vai estar lá clicando e a gente vai falar sobre esses detalhes aí. Então, vamos receber Mulher General de Deus, que eu a chamo Mulher Quadrangular, pastora Bianca Arleu. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, muito obrigada. Muito feliz com o convite. E vamos começar por uma coisa que eu acho interessante. Qual o seu projeto de vida para este ano extraordinário de 2025 no seu ministério pastoral? O meu projeto de vida, ele não muda com os anos. É o mesmo desde que eu me entreguei totalmente a Jesus. É que fazer conhecido em toda a terra. Então eu não tenho um projeto pessoal. Eu tenho um projeto que vem do reino de Deus, que é Eis-me Aqui. E esse ano o Senhor nos colocou lá em Vila Nova para fazer o reino dele conhecido, através do discipulado 1 a 1, através do conhecimento da palavra de Deus, incentivando as pessoas a lerem a Bíblia, a terem uma vida com Deus, firmada na palavra, não em homens, né? Não firmada nos sentimentos. E esse projeto que eu tenho carregado esses 20 e poucos anos, em que eu realmente me entreguei 100% para Jesus. Benção, me lembrou uma música do Fernandinho e a Marine Friesen, se não me falha a memória, que ela fala exatamente isso. Te conhecer e te fazer conhecido, né? Eu acho isso fantástico, né? E na verdade não é um projeto de um ano, né? É da nossa vida, né? A gente
quando a gente é convertido, a gente passa a viver isso, né? E se não viver isso, algo está errado, né? Então, queria que você continuasse assim. A gente falou de projeto, o Graciano deu um resumo, mais ou menos, da tua vida, né? Mas queria que você contasse um pouco da tua experiência aqui, do teu ministério, né? Como começou, qual é a sua história de conversão, família cristã, enfim, essas coisas que são básicas que a gente queria saber. Eu me converti muito novinha, eu devia ter uns 12 anos de idade, minha mãe havia se convertido, inclusive a nossa primeira igreja foi aqui na Estrada de Santa Maria, foi a Nova Vida. E ela se converteu, minhas irmãs foram para ela com a igreja e tudo mais, eram pequenas, e eu resisti ao máximo. Aí um dia eu fui pro trabalho dela, que eu achava muito legal trabalhar com a minha mãe, e ela tinha uma reunião de oração, e nessa reunião de oração participei, eu não ia na igreja com ela, e o Macário, ele me deu uma fita cassete e falou assim, escuta em casa, é um testemunho de um pastor. E eu escutei aquele testemunho na minha casa, e através daquela fita cassete eu aceitei e entreguei minha vida a Jesus. Que coisa linda. Entreguei minha vida a Jesus, aí passei a frequentar a igreja com a minha mãe, me batizei. Mas quando chegou lá pro ensino médio, antigamente o 2º grau, eu falei assim, eu tô na igreja, é legal, mas o mundo é legal também. E era muito engraçado. Eu e a Patrícia da Lúcia, a gente ia pro culto e à noite a gente ia pra balada. A gente ficava na balada, a gente estava desviado, eu falava espiritualmente, dupla nacionalidade. Eu falava assim, que nós estávamos desviados dentro da igreja. A gente não saiu hora nenhuma da igreja, mas a gente era desviada dentro da igreja. E eu fui lembrando em casa sobre o podcast, eu lembro que tinha uma música que falava assim, se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que conhecer o seu filho, para adorar e obedecer. E eu cantava essa música que eu tinha obedecer a Deus, obedecer. Mas acabava o culto, Jesus me perdoa, porque eu vou pra balada. Tu vai entender, né? Porque eu vou pra festa e ia pra festa. Aí voltava de madrugada, dormia na casa dormia, às vezes dormia no culto, mas não faltava nenhum. E meu pai, durante esse tempo todo, nós orávamos pela conversão do meu pai. Todas as noites a minha mãe fazia um culto em casa e a gente orava pela conversão do meu pai. A conversão do meu pai era o propósito da nossa família, de nós 4, né? E a gente orava pela conversão do meu pai. E o meu pai se converteu. Mas ele não se converteu da igreja que nós éramos, que era a Nova Vida. Ele se converteu em outra igreja, meu pai perdeu o emprego. E ele passou a ter uma van e ele só era contratado por crente. Coincidência, né? Muito engraçado. Jesus silêncio. Ele só era contratado por igreja evangélica. Ele passou a acompanhar a Nova Jerusalém. O pessoal não tinha CD, não tinha nada na Nova Jerusalém. E meu pai levava o Samuel e tudo mais, a equipe, tudo para andar com eles nas igrejas do Rio de Janeiro tocando. E uma dessas igrejas, meu pai se converteu, que foi a Nova Jerusalém do Recreio. Que bênção. Ele entregou sua vida a Jesus e a minha mãe tinha um propósito, que onde meu pai se convertesse, ela iria congregar. Então, minha mãe deixou a igreja de Nova Vida, onde ela era diaconisa, amiga da pastora Sandrição até hoje, para estar acompanhando na classe de novo convertido meu pai. Que legal. E naquele ano, meu pai, ele recebeu a Jesus, foi para essa igreja junto com a minha mãe, a gente continuou na Nova Vida. E naquele ano não teve retiro na nossa igreja e a gente foi para o retiro da igreja do meu pai. E quando eu estava no retiro da igreja do meu pai, Jesus me tombou no chão e ali eu já conhecia o meu Jesus Salvador. Mas ele não era senhor da minha vida, senhor dos meus sonhos, senhor dos meus planos. Eu tinha terminado o 2º grau, não tinha passado na faculdade. Meu projeto era, vou vender biscoito na praia e curtir o carnaval em Salvador. Mas eu fui pro retiro. Eu fui pro retiro. E lá no retiro eu tive um encontro face a face com o Senhor, de ver realmente Jesus. E Jesus falando para mim com aqueles olhos mais lindos do mundo. Jesus é muito lindo, né? Lindo, 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 lindo. Ele falou para mim, você vai para minha faculdade. E eu saí daquele retiro muito crente. E eu falei, mãe, eu vou fazer seminário. Minha mãe, o quê? Eu falei, eu vou fazer seminário. E Deus, ele fez uma coisa tão linda que eu parei lá na Nova Jerusalém, que é o único seminário na época de graça do Rio de Janeiro. Não sei se tem outros hoje, mas era um seminário de 3 anos, muito sério.
E eu fui pro seminário teológico. O pastor João e a pastora Sandra foram lá conhecer a igreja, foram lá conhecer o seminário, porque eu aprendi que a gente não vai para frente se os nossos pastores não reconhecerem o ministério, não reconhecerem o chamado. Se o teu pastor não te reconhece, gente, você tá perdido. Você acha que tem, mas não tem. É verdade. Né? E eles foram lá, eu falei, pastor, Deus me chamou para fazer um seminário. Olha, lá é o de graça, é o que a gente pode, tá? Meu pai tá desempregado. Não, vamos lá, vou conhecer. O pastor Manuel mostrou a igreja toda pro pastor João, pros meus pastores da época. E nós fomos. Né? Fiz esse seminário 3 anos. E para ir pro seminário, até minha roupa teve que se converter, porque eu não tinha roupa para ir pro seminário. Oh, Jesus. Mas eu entreguei. E a partir daquele momento, eu não tive mais sonhos e planos. O meu sonho era tornar o Senhor conhecido. Era falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o teu nome seja conhecido entre as nações. Eu quero que o teu nome seja conhecido por todas as pessoas. Eu quero que a minha vida seja um espelho dos céus na terra. Amém. Eu quero que a tua glória seja o que atrai as pessoas em mim e nada mais. Glória a Deus. E aí a gente foi caminhando. Terminei o seminário. Meu marido ficou 3 anos orando por mim quando terminou o seminário. Ele tomou coragem. Aí me pediu em namoro. Eu falei, olha, eu não sei se você é o melhor de Deus na minha vida. Porque a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, eu falei pro Senhor, eu não vou beijar mais ninguém que não seja meu marido. E eu entrei nesse período de esperar em Deus, né? Não tinha nenhum livro na época de esperar em Deus, esperar em Deus. Mas eu falei, eu vou esperar. E ali o Senhor também confirmou. Falou, eu fui orar e falei assim, não sei se é o melhor de Deus para minha vida, eu vou orar. E eu fui orar e Deus me deu uma palavra em Jeremias, que diz assim, juntou a vara de Jacó e a vara de Efraim e fez dela uma só vara. E eu falei, que tanta vara é essa na palavra? Que mistério é esse, né? Tanta vara. Tanta coisa para o senhor falar comigo, falar de vara. Juntou uma vara com a outra, eu falei com ele, vai dar casamento, falei. E acabou dando. Acabou dando. Eu me lembro da Bianca, hoje pastora, e da Camila e da Paulinha. São as irmãs dela, o Valdir, o pai, e a Beth. Ela era bibliotecária. Isso, é bibliotecária. E ela é muito, sabe que aquela pessoa dada, como diaconisa, ela era solícita a todos ali. Quando eu fui, eu congreguei com eles, ali quando eu cheguei, que eu saí da Batista, né, de São Basílio, eu fiquei um tempo voando por aí, não larguei Jesus, mas fiquei voando por aí. E ficou o crente o que vai pelas igrejas, né? Por aí. Aí acabou que eu passando ali na Barcelos Domingos, estava em obra, aí eu era do Correio na época, ainda era do Correio na época, trabalhei 3 anos no Correio, fiz prova, passei para o governo federal e tudo, mas aí é outra história. E nessa brincadeira toda, eu vi um homem lá, barbudo e tal, muito bonito, metendo a mão. Era o pastor João, ajudando lá o pessoal. Ele ainda podia, que ele não tinha problema de coluna nem nada. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, Deus é tão maravilhoso. Eu fiquei 10 anos lá, para tu ver. E acabei sendo, ele me chamava de, como é que era? Apóstolo, não, como é que é o nome daquele? Discípulo dele. Eu era o discípulo dele. E ele estava me preparando para o ministério. Eu falei assim, pô, obrigado. Aí passei no seminário que a Nova Vida tinha, né? Aí eu peguei, só que eu não peguei título de PR, que eu nunca me interessei esse negócio de título. Eu não sou muito voltado nessa coisa de título, não. Porque eu fazia isso no rádio, eu pregava, fazia as pessoas conhecerem Jesus e falava, olha, meu amigo, me desculpe, eu estou conhecendo Jesus, mas se você não conhecer, tu vai para o inferno, mano, não posso fazer nada por você. A única coisa que eu posso fazer por você é orar por você. É somente isso. E eu observava esses detalhes, aí eu falei assim, gente, aí conheci essa família, e almocei na casa deles, fiquei amigo, principalmente do pai. A mãe era uma pessoa maravilhosa, não vou dizer que era mais velha do que eu, tanto assim, mas ela era uma mãe para mim. Entendeu? Porque ela sempre soube cuidar muito bem dos filhos, né? Tanto a mãe quanto o pai.
E eu me lembro dessa época que ela orava muito pelo Valdir. Benção. Olha, e para mim foi uma grata satisfação eu reencontrar a pastora Bianca lá no CQC, que é o nosso Centro de Convenções da Quadrangular, lá em Duque de Caxias. Eu peguei e falei para ela, e aí, vamos no meu podcast? Aí está aqui, né? vou estar aqui, e para mim é muito importante isso, porque é uma história de vida que Sim. eu convivi com essa Conheceu, né? família. Sim, sim. E eu sou grato muito a pessoas nesse nicho de família de Deus. Aham. E eu sempre fui favorável Que a isso. é um pilar, na verdade. Você falou, seus pais eram da Nova Vida, né? Você, depois, como é que foi essa transição? Hoje você é da Quadrangular, né? Foi. E como é que foi? Como é que aconteceu esse processo? Minha mãe, eu me converti em casa, né? A gente foi pra Nova Vida e ficamos lá até o meu pai se converter. Sim. Aí meu pai se converteu, com minha mãe tive um voto, nós fomos pra Nova Jerusalém do Recreio. E eu fiquei lá até me formar. Quando nós estávamos na Nova Jerusalém do Recreio e fazia seminário, o meu pastor falou assim, ó, soldado no quartel, ou quer prisão, ou quer trabalho. Vocês querem o quê? Isso é verdade. Aí eu falei, eu quero trabalho. E ele nos enviou, ele me enviou. Eu era seminarista, ele me enviou. Falou assim, ó, tem uma congregação em Barra de Guaratiba e tá muito confusa. Vai lá e vê o que você faz. E ele ia dar a ceia, mas quem cuidava da igreja era eu. Né? Então eu tinha 19 anos. 19 anos foi a minha primeira igreja. Gente, que benção. 19 anos. E meus pais me acompanhavam, porque eu não dirigia, então meu pai me levava, minha mãe me levava, e minhas irmãs estavam comigo. E a igreja que não pagava aluguel, a partir daquele momento, ela pagou o seu aluguel. Ela tinha fechado antes, porque não pagava aluguel. Ela começou a se pagar, né? Pagou o aluguel, começou a encher. E eu fiquei nessa igreja 1 ano, até eu me formar. Eu fiquei de 99 até 2000, em julho eu entreguei 1 ano. Por quê? Como eu comecei a namorar, né? Eu falei assim, olha, não quero saber de namoro. Comigo é namoro, noivado, casamento em menos de 1 ano. Você topa? Falei pro meu marido, ele falou, topo. Tudo pela fé, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. Falou, eu topo, então tá bom. Aí ele foi pro interior, ele era missionário, pregava no Brasil inteiro. Sim. E um bispo de São Paulo falou, olha, Ticalo, eu preciso de alguém aqui para me ajudar. Eu vou passar por uma cirurgia, não tem com quem deixar a igreja. Você vem para cá? Eu soube que você está casando, então você fica meu pastor auxiliar, eu te dou a casa e tudo mais. Você fica trabalhando aqui na igreja, cuidando. Quando a Bianca chegar, vocês ficam juntos aqui no ministério. Só que era quadrangular, entendeu? Aí eu fui para quadrangular por casamento. Ah, entendi. Né? Eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular porque me casei e ele era auxiliar da igreja do Evangelho Quadrangular. Então me casei, saí da Batista, me casei, fui para Quadrangular e lá estou nesse tempo todo. Amém, amém. E só para o pessoal entender, né? A gente fala de denominações, às vezes você pode estar assistindo e assim, poxa, os crentes têm tanta, né? Não é uma igreja só, a gente sabe que é, mas assim, queria que você desse uma pincelada rápida nessa questão. Dessa transição, Nova Vida, Nova Jerusalém, Quadrangular. Qual a diferença básica? São igrejas que têm a doutrina... Não é nem doutrina, me perdoem quem pensa diferente. Porque a gente fala que cada igreja tem uma doutrina, na verdade, cada igreja tem usos e costumes diferentes. Doutrina a gente tem uma só, que é a doutrina dos apóstolos, né? Então, assim, mas a gente acaba falando que é doutrina. É igual antigamente, né? Fazia-se culto de doutrina. Aí no culto de doutrina falava de tudo, menos de doutrina, né? Falava da saia, se podia usar saia, se podia usar pintura. Isso não tem nada a ver com doutrina. Mas em relação à forma, né? A vivência de cada igreja, tem uma diferença muito grande entre essas igrejas? Só pra gente eu não senti a diferença. Ah, que legal. Eu não senti a diferença. Aí, eu senti diferença no modo só de cumprimentar. Por exemplo, a Nova Vida é bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu não conseguia dar a paz pra ninguém. Quando eu cheguei, era bom dia, boa tarde, boa noite. Na Nova Vida eu uso clerical e tudo mais. Sim. Há 20 e poucos anos atrás, a Nova Vida era considerada uma igreja moderna. Sim. Hoje já é uma igreja considerada tradicional. Não é mais uma Coisa igreja moderna. Né? Na minha época, que era muito moderno, hoje já é tradicional. Não é mais moderno. Então, era uma igreja que não tinha regras de usos e costumes. Então, era uma igreja que dava bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, biblicamente falando, não tinha tanta diferença. Era uma igreja que acreditava nos dons e ministérios. A Igreja Batista Nova Jerusalém
é uma igreja batista, porém renovada. Então, ela cria... Pentecostal mesmo. Pentecostal mesmo, de revelação. Então, a igreja tinha culto de revelação, da irmã fala assim, olha, aqui tem alguém que tá com uma dor no lugar tal, não sei que tal, levante a mão, a pessoa levantava, vinha, revelava CPF, RG, identidade, rua da casa. Então, era uma explosão de dons e ministérios que eu nunca vi na Nova Vida, assim, via muito pouco. Sim. Essa manifestação tão forte. E a igreja quadrangular é uma igreja pentecostal tradicional. Diferente de uma que era neopentecostal, a outra que era uma igreja tradicional avivada. A igreja de Nova Vida é uma pentecostal tradicional. Sim. Então, a igreja de Nova Vida, a igreja quadrangular é uma igreja histórica. Uma igreja histórica, e diferencial dela é que era a única igreja na época que ordenava pastoras. A igreja foi fundada pela Aimee, que é uma pastora. Sim. Então ela nunca teve problema com coordenação e mulheres no ministério. Sim, sim. Então, Que é uma característica já da denominação, né? Isso. Então, quando eu saí da Batista e da Nova Vida, não existiam pastoras. Sim. Hoje já tem, né? Então, para não me chamar de pastora, eu era missionário. E hoje, né, quando eu fui para quadrangular, já não tinha problema, já era pastora logo de cara. Já que você levantou a bola, vou cortar agora aqui. Né? Levantou, vamos dar uma cortada. Peraí. Antes de você cortar... Eu não vou esquecer disso. Antes de você cortar, deixa eu agradecer aqui, tá, aos nossos apoiadores, patrocinadores, parceiros do Vozes Gospel Podcast. E se você quer ser também um parceiro, é só você ver aqui o telefone que vai estar aqui embaixo, tá? Entrar em contato conosco. Quero agradecer RM9 Eventos, Projeto Azaf, Anunciarte Produções, Restaurante IBMT e Guaratiba News, do qual o seu gestor é o pastor Luciano Serenato, e a Caquisita Empreendimentos, que é uma empresa que faz trabalhos de produção, eventos e shows. E lembrando, vamos também agradecer a você que nos segue no Facebook. Já nós vamos ter o nosso canal também do Instagram funcionando tranquilamente. O TikTok já está funcionando, é só você entrar lá, Vozes Gospel Podcast, não é isso? Eu quero mandar um abraço para o meu grande colunista e jornalista da Zona Oeste, carioca, Silmo Prata, que ele está seguindo a gente lá. Falou, é só você mandar para mim uma matériazinha que eu ponho lá na minha coluna. Eu falei, tá bom. Carlos Lopes, cantor e ator, lá da Barra da Tijuca, é um cara que tem uma admiração muito grande por esse rapaz. O pastor Marcos Abreu, da Igreja Atitude, na Cachamorra, a Taila Batista de Santíssimo, Titão, guitarrista de várias celebridades cristãs. Titão, vocês conhecem o Titão? O Tito? Tito, poxa... Quem não conhece o Tito? Quem não conhece o Tito, né? Tito é show de bola. O Fábio Pereira, tecladista da banda Vox Day. E é você que ainda não segue a nossa página oficial no Facebook. Ah, claro, eu sei que a pastora Bianca Aleu também segue a gente aí. Isso aí. Tá? E Vozes Gospel Podcast, volta já. Vamos lá, Projeto Azaf, inscrições abertas, violão, teclado, bateria, canto, back, coral, e o que mais, Luciano? Violino, teoria musical, aulas em grupo ou individual, presencial e online. Então não perca tempo, agende já a sua aula experimental. O telefone é 21 98 438 3531. Vou repetir para você ficar ligado, 21 98 438 3531. Então a gente já ligue logo, mande sua mensagem. Eu tenho certeza que você vai aumentar, vai mudar de patamar em relação à música, nessa musicalidade, algo que é muito carente. Hoje a gente se fala muito nisso, mas pouco tem de substancial. Então assim, é algo que está sendo oferecido para você. Então qualquer dúvida, informação, ligue para esse número 21 98 438 3531. E lembrando que agora tem curso de locução, oratória e dicção comigo, Graciano Caseiro. Aonde nós estamos realizando o podcast é o local onde a gente dá o curso e é onde é feito o projeto Azaf. Ok, gente?
Bem, eu tenho essa questão que o Luciano colocou. A questão é assim, claro que eu não vou perguntar para a pastora o que ela acha do pastorado feminino. Não vou perguntar isso porque ela é pastora, né? Seria incoerente eu fazer essa pergunta. Mas assim... Luciano, não é polêmica. Infelizmente criaram essa polêmica. Mas eu queria que você falasse, pastora, sobre a sua percepção, né? O porquê dessa celeuma tão grande, o porquê muitas das vezes até dessa briga, né, que acontece. Eu particularmente eu creio que a gente pode ter opiniões diferentes, divergentes, mas isso não pode gerar um bloqueio, uma barreira entre nós, entre igrejas. Infelizmente tem pessoas que, por não aceitarem algo, e não só o pastorado feminino, mas outras questões, até os próprios dons, as pessoas muitas das vezes, por não verem isso como algo atual, tem uma barreira com outra denominação. Então, queria que você explicasse para a gente qual é a sua percepção em relação a isso, inclusive e principalmente em relação ao pastorado feminino, o que é de certo, o que é de errado nessa bagunça toda aí. Eu nunca quis ser pastora. A verdade, eu sempre quis falar do amor de Jesus. Sim. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas. Sim. De forma nenhuma. Ele não faz acepção de sexo, ele não faz acepção de idade, ele não faz acepção de povos. O povo de Israel, ele sofreu muito porque ele começou a fazer essa acepção. Sim. Ele é a luz do mundo para os gentios, para os povos que não conheciam. E qual que era a razão do povo de Israel? Fazer o nome de Jesus, o nome do Senhor, na época não era Jesus, o nome Sim. de Yahvé conhecido. E a partir do momento que eles se fecharam, Deus, o próprio Jesus veio e abriu essa porta para que a mensagem do evangelho fosse proclamada tanto a judeus quanto para gentios. Por isso há um endurecimento do coração do povo de Israel para que a mensagem chegasse a nós. Sim. Então você vê que o problema de exclusividade, dizer quem pode e quem não pode, já é antigo. É antes do masculino e feminino. E hoje a gente vê muito no masculino e feminino. Olha, a mulher pode isso, não pode aquilo, isso você pode, isso você não pode. A Bíblia fala dos 5 ministérios, mas não colocou ali que homem pode isso, mulher pode aquilo. Não, a mulher pode ser professora da escola dominical, a mulher ela pode ensinar. Pode ser diaconisa. A mulher pode ser diaconisa, a mulher ela pode dirigir o círculo de oração, a mulher ela pode evangelizar nos presídios, mas ela não pode, ela pode pregar, porque a mulher pode pregar, mas ela não pode ser chamada de pastora. A mulher pode dar aconselhamento, a mulher pode ir lá expulsar demônio, mas ela não pode ser chamada de pastora. E isso eu estou dizendo o quê? Que você não pode exercer esse ministério. E o ministério foi dado à igreja, foi dado a todos aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora, existe sim uma lista daquele que almeja o episcopado. Ou seja, aquele que almeja ser pastor, ele deve ser representante da sua casa, da sua família, não deve ser dado ao vinho, né? Não deve ser adúltero, deve ter um bom testemunho de todos aqueles que se cercam. Então nós temos que olhar para o ministério e saber se aquela pessoa está apta pela palavra, não de ser homem ou mulher, jovem ou não jovem. Então eu poderia ter enfrentado muitas barreiras, né? Na década de 90, no início dos anos 2000. Se eu já tenho uma carinha hoje, imagine com 19 anos de idade. Eu parecia muito criança. Eu era mulher e eu era solteira. Então tinha tudo para não ser o quê? Alguém que dirigia igreja. Aos olhos religiosos, sem credibilidade nenhuma, sem know-how nenhum para poder assumir. Quem é uma pessoa? Vou dar aconselhamento, olha, é solteira, é mulher, né? É mulher e é jovem? De maneira nenhuma. Mas o Senhor, ele usa quem fala o quê? O eis-me aqui. Sim. Eu falei pro Senhor, eu estou disponível. Devia ter um monte de homem por aí que Deus queria chamar, mas não chamou. Por quê? Mas ele queria você, né? Não chamou porque não estava disponível. Ele talvez falasse, nossa, eu estou ocupado com isso, estou ocupado com aquilo. E eu assim, Senhor, eu estou disponível. Então, o ministério é para quem está disponível. E Deus usa quem está disponível. Deus não usa quem é o melhor. Deus não usa quem a gente acha que, olha, esse daqui que vai dar certo. Deus não tem esse tipo de barreira que nós temos, né? Como você falou, olha, só vão investir se ver resultado. Deus não precisa disso. É verdade. Deus, ele olha para você e fala, você quer ser usado? Você quer ser disponível? Você
tem certeza que eu sou o melhor na sua vida? Tem. Então, é você mesmo que eu vou usar. Amém. E Deus, ele abriu portas que eu jamais imaginaria. Eu não bati, eu não pedi, eu não me convidei em lugar nenhum. É Deus quem faz, é Deus quem chama. E Deus chama os disponíveis, Deus chama os corações sedentos por ele. Assim como Deus chamou a Davi. Tinha gente muito melhor que Davi. Mas Davi conhecia Deus lá do pasto e adorava. E falava, Senhor, é pra batalha que eu tenho que ir com pouca gente, eu vou. É pra matar o gigante, eu vou. São pessoas que não olham as dificuldades. São pessoas que falam, eis-me aqui. Então, é incoerente a gente deixar a mulher fazer tantas coisas... Mas não pode ser pastora. E falar que não pode. Mas você sentiu alguma, assim, nesse tempo, né? Que você tem quanto tempo de pastorado? Ano passado eu fiz 25 anos. Que bênção, que bênção. Nesse tempo todo, você, em alguma igreja, você por certo é convidada para pregar, para ministrar, você sentiu alguma discriminação, alguém te olhando como os antigos falavam, torcendo o nariz assim, falando assim, pastor, principalmente quando você era mais jovem, né? Agora acredito que também, mas assim, com um impacto maior para você chegou a sentir isso? Eu acho que Deus me cegou. É mesmo? Eu não conseguia ver, eu só conseguia perceber que as pessoas achavam aquilo muito diferente. Sim. No final de tudo. Entendo. Porque eu subia, pregava, Tranquilo. tranquilo. Aí quando eu descia, as pessoas falavam assim, nossa, olha... Depois que Deus falava com elas, Entendi. a reação é diferente, né? E até hoje, eu lembro que eu tava na nossa igreja lá no interior, lá em Lindóia, e as pessoas batiam na igreja e falavam assim, eu quero falar com seu pai. Eu quero falar com seu pai. Aí eu, com meu pai? Mas o meu pai mora longe. Você tem certeza que você quer falar com meu pai? Eu quero falar com seu pai, o pastor da igreja. Aí eu, o meu marido? Aí as pessoas falam assim, ele é seu marido? Não sei o que, não pode falar comigo. Né? Eu falo, não sei o que. Aí outra coisa, pedir outros lugares, assim, não sei o que, falar como se a minha mãe, até minha mãe fala, minha mãe vem, não sei o que, é a senhora que vai pregar. Aí minha mãe, não, eu só tô acompanhando, é ela. É ela. Legal, benção. É ela. E até hoje eu vejo muito isso. Você que é pastora da igreja, o último foi agora em Nova Iguaçu, um diretor do ITQ falou assim, você é filha do pastor? Aí eu ri e falei, não, eu sou a pastora da igreja. Mas não é algo que cause mal para você, né? Algo que você entende de uma forma tranquila. Né? Isso é muito bom. Não, eu entendo. Benção. Você que está assistindo a gente também, fique à vontade para entrar nas nossas redes sociais e dar sua opinião também, né? Como é na sua denominação, não é criar polêmica nenhuma, mas para você opinar realmente e abrir sua mente, né? Muitas das vezes a gente diz que é contra algo sem ter um argumento. Eu sempre bati muito contra em cima disso. Se eu sou contra alguma coisa, não há problema nenhum. Se eu tenho uma opinião divergente, beleza, mas eu tenho que ter uma base, um argumento. Sem argumento, esquece. Bem, olha só. Então, para falarmos sobre mulheres no ministério, para você conhecer um pouco das histórias, eu tenho um livro para indicar a vocês. Esse livro aqui, Mulheres Generais de Deus. São várias mulheres, tá? Eu acredito que vocês já tenham lido esse livro, mas se você ainda não leu, é do autor Edno Melo, da editora Novo Caminho. São épocas estratégicas da história da salvação. Deus sempre escolheu mulheres e as capacitou com o poder do Espírito Santo para fazer cumprir sua vontade de maneira extraordinária. Ele escolheu mulheres na igreja primitiva para pastorear, ensinar e proclamar o Evangelho. E no capítulo 6 deste livro tem uma história da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular Mundial, Aimee St. McPherson. É isso, uma pregadora extraordinária. O que você pode falar dessa extraordinária pregadora, que no caso é uma mulher também da Quadrangular? Isso, a Aimee, ela foi muito à frente do seu tempo, né? Ela foi escolhida como uma das 100 pessoas mais influentes do século passado. Do século passado. Então você imagina uma mulher que cruzou Canadá, Estados Unidos num carro com a mãe e 2 crianças, pregando o evangelho em tenda. Era uma mulher muito à frente do seu tempo.
Era uma mulher que não só pregava, ela cantava, ela compunha óperas, ela tinha dirigia, né? Dirigia na Ela época dela. dirigia. Então, ver a Aimee e falar assim, hoje, depois de tantos e tantos anos, a mulher não pode? Lógico que pode. E se não fosse de Deus, nós não estaríamos aqui, Com né? certeza. Nós não veríamos a Igreja do Evangelho Quadrangular de ponta a ponta do Brasil, com mulheres tão grandes, inspiradas por ela. Então, a Aimee, desde a adolescência, ela foi chamada, ela teve aquele encontro com Deus e nunca mais pôde ser a mesma. Então, a Aimee, ela é inspiradora. E se você tem dúvida do seu ministério ou está sofrendo e fala, eu vou deixar o meu ministério porque eu sou mulher, Deus, ele tem lugares maiores, melhores. E se não te dão um nome, exerça o ministério sem nome mesmo. Olha só, todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas, você vai curtir a gente lá no Instagram, TikTok e Facebook. E no canal do YouTube, é só você ir lá acessar, Vozes Gospel Oficial. Então, a gente volta já já. É hoje um dia tão esperado, um dia que a cada 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E eu, como mulher, não poderia deixar vir aqui parabenizar todas nós. Meu nome é Amanda Caroline, eu sou diretora de Gestão e Projeto da Anunciarte. E junto com a Anunciarte, nós viemos aqui desejar a todas vocês um feliz Dia Internacional da Mulher. Olá, mulher. Talvez você que esteja ouvindo essa mensagem neste momento, imagina que você não tem valor, que você não serve para nada e outras coisas assim. Saiba que no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, diz: mulher virtuosa, o seu valor muito excede o de finas joias. Quem é essa mulher virtuosa? É você, sou eu, somos todas nós, que conseguimos transformar o limão na limonada, conseguimos transformar meio quilo de carne moída para alimentar toda uma família, que conseguimos transformar um ovo no omelete, conseguimos multiplicar em sabedoria, em graça, em conhecimento em Cristo Jesus a cada dia. Que você possa, a cada momento da sua vida, olhar para Jesus e ver que ainda que o mundo não venha lhe dar o valor que você acha que merece, mas o Senhor, Ele já te deu todo o valor, todo o crédito e Ele te ama. Ele quer mudar a tua história. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. E lembre-se, o Dia da Mulher é todos os dias, porque todos os dias o Senhor fez para nós. Mulher virtuosa, quem é esta? Mulher virtuosa não é aquela que fala só de amor e compaixão, mas aquela que exerce a disciplina e vive o que prega. Exemplos de força e sabedoria. Mulher virtuosa ama a Deus acima de todas as coisas. Sou Viviane Andrade, esposa, mãe de 2 meninos, empresária do ramo de moda e beleza. Venho desejar para você Feliz Dia da Mulher. E agora, dia 8 de março, vamos estar comemorando o Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher para você, mulher rainha. Você que se dedica a uma casa com amor e sabedoria e força. Hoje e sempre vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher. A Bíblia vem falar uma passagem que a mulher sábia edifica a casa. Quantas mulheres estão restaurando seu casamento, restaurando a sua família através do poder da oração. Você é uma mulher incrível, acredite no seu potencial. Com um coração cheio de amor, busque a presença de Deus para a tua família e a tua casa. Feliz Dia Internacional da Mulher. Olá, tudo bem? O meu nome é Zaira, esse é o meu sinal e eu sou coordenadora de Inclusão e Acessibilidade. E eu quero convidar vocês a participarem e assistirem uma entrevista maravilhosa do Vozes Gospel. Quando? Dia 8 de março. Que horas? Às 10 horas da noite. E com quem? Com a pastora Bianca. Vai ser um tema maravilhoso num dia especial, que é o Dia Internacional das Mulheres. Venham, vocês não podem perder.
Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Josiane, faço parte da equipe aqui da Igreja Quadrangular de Missões. Eu falo dessa importância do Dia Internacional da Mulher, né? De nós abraçarmos as mulheres em oração, em comunhão. Maravilha, hein? Então, minhas irmãs, minhas mulheres, esposas, filhos, sobrinhos, venham fazer parte conosco em oração, em comunhão. Esse dia é tão importante. Vamos ter uma palavra maravilhosa para avivar a tua fé, para te fortalecer nessa caminhada. Vamos junto nesta mesma fé e na missão do Senhor Jesus. Quem acharás? O seu valor excede ao de rubis. Parabéns, mulher. Chegou o seu dia, dia 8 de março. E claro, né, que com a graça de Deus, essa homenagem não poderia ser diferente. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você tem conquistado até chegar aqui. Você é uma mulher especial, você é uma mulher iluminada, você é uma mulher cheia, sabe, do carinho do céu. E eu desejo sobre a sua vida que você lembre-se que você é flecha na mão do argueiro. Jesus, ele te ama muito, muito, muito. Você é uma mulher especial. Você é linda, você é uma princesa, você é vitoriosa, você é uma campeã. Você é uma mulher muito, muito, muito especial mesmo. Você é uma bênção. Parabéns, mulher. Não só pelo dia 8 de março, mas por todos os dias você ser uma mulher de garra. Você é uma bênção. Exemplo de força, coragem, determinação, amor, dedicação, sabedoria e assim vai. Você traz a beleza em seu olhar. Luta todos os dias por seus ideais. Tem o seu trabalho secular, mas sempre se esforça em manter o seu lar em harmonia, cuidando da sua família com muito amor. Então, neste dia tão especial, eu, pastora Sônia e Eque, digo a você, viva o seu dia com muita alegria. Deus te abençoe. Feliz Dia Internacional da Mulher. Beijo a todas. Ser mulher é um privilégio. Eu sou a Késia, eu sou mãe de 2 princesas lindas, eu sou esposa de um homem maravilhoso, eu sou filha amada de um Deus poderoso e hoje eu tenho muito orgulho de ser mulher, de ser responsável por carregar uma missão importantíssima que o nosso Deus deu a nós mulheres. A missão de propagar o amor, o cuidado, o servir. Nós mulheres, quantas vezes, mesmo cansadas, mesmo com noites mal dormidas, mesmo com uma série de limitações, nós nos levantamos para poder cuidar, para poder ajudar, para poder servir. Somos capacitadas de uma força, de uma energia que não é vista naturalmente. Ela foi entregue por Deus, ela foi entregue por um Deus poderoso para que nós, mulheres, pudéssemos executar com excelência a missão que Deus nos deu. A missão de propagar um amor incondicional. Então eu convido você, mulher, a se levantar, a dar voz àquilo que Deus colocou de melhor dentro de você e ter muito orgulho de ser quem você é, de ser mulher, de ser feminina, de estar num tempo onde estamos resgatando valores e princípios que o nosso Deus entregou a nós mulheres. Tá bom? Fiquem com Deus e eu desejo a todas um feliz Dia Internacional da Mulher. Você sabia que a música pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento das crianças? Sim, é verdade. A música pode ajudar na coordenação motora, na memória, na linguagem e até mesmo na autoestima das crianças. E é exatamente por isso que eu faço o curso de musicalização infantil no Projeto ASAF. Aulas dinâmicas e interativas com ambientes climatizados. Matrículas abertas pelo WhatsApp abaixo. Venha você para o Projeto ASAF. Eu estou aqui no Projeto ASAF. Eu me chamo Suelen e eu queria mostrar como é lindo esse estúdio aqui para vocês. Então, se vocês querem conhecer pessoalmente e usufruir desse espaço maravilhoso, se inscreve, vem ser aluno também. Um beijo. Bom, a gente falando, né, a gente conversando, a gente vai aprendendo uma das coisas interessantes aqui do podcast, a gente aprende tanto com o nosso convidado, eu quero já agradecer antecipadamente a pastora Bianca,
A gente viu que você já trabalha com isso também, né? Com as crianças, com contação de história, algo que eu sou fascinado. Eu creio que as igrejas devem, isso aí é uma dica para os pastores que não abriram sua mente para isso ainda, invistam no Ministério Infantil. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho com crianças, contação de histórias, o que é isso, quem não sabe, a contação de história, o que é isso? Não é apenas contar uma historinha, vai muito além disso, né? Então, por favor, fique à vontade. Eu sempre trabalhei com criança, né? Mesmo no ministério, eu comecei com crianças, Sim. né? Comecei com criança e sempre vi que a criança, ela não precisa crescer para ser crente. Aham. Eu fui ganha com 12 anos. A minha irmã foi batizada com o Espírito Santo 7 anos, a Camila. E o pastor até falou assim, não tem como negar, é batizado com o Espírito Santo. As minhas sobrinhas, uma de 8 e outra de 10 anos, foram batizadas com o Espírito Santo. A gente está vendo de serem batizadas também nas águas. Não tem como negar se o Espírito de Deus já fala, estou morando aqui. E quando eu fui para Lindóia, vivendo o ministério, eu percebi que as crianças, sempre cuidei das crianças, mas aí, quando eu pedi demissão do emprego, eu trabalhava num lugar muito bom, e eu pedi demissão para cuidar dos meus filhos, porque carreira e filhos é algo muito difícil de conciliar. Sim. E chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar, e eu falei assim, olha, os meus filhos eu escolhi tê-los, eles não escolheram a mãe, mas eu escolhi ser mãe. E eu pedi demissão do meu emprego, uma carreira em ascensão, para cuidar dos meus filhos. E chegou um tempo que eu falei assim, eu sempre trabalhei com criança, e eu falei, eu quero dar um presente para minha cidade no Dia das Crianças, porque eu sempre dava. Mas esse ano eu não tenho grana, o que eu vou fazer? Eu vou contar a história. E o meu filho, o mais novo, Tito, ele falou uma vez assim, mãe, vamos fazer o meu aniversário do Super Tito. Ele inventou um personagem pra ele, porque eu nunca gostei de personagem de Disney, nada disso. Aí ele, mãe, meu aniversário esse ano vai ser do Super Tito, você vai ser a Super Flor, o meu irmão vai ser não sei quem, meu pai não sei o que lá, e a gente fez essa festa com super-heróis inventados dos amigos da família. Que legal. E eu falei, vou levar essa personagem que o Tito inventou, que é a Super Flor, para contar histórias de Jesus nas creches, porque lá eu tinha essa abertura, e nas escolas. Bati na cara dura, falei, olha, eu quero no Dia das Crianças fazer uma contação de história, eu posso? Pode. Quem vai vir? Vai vir a Super Flor. Ah, quem é a Super Flor? Sou eu contando história, é a minha personagem. Não, tudo bem, pode vir. E deu muito certo. Caracterizado não? Caracterizado, com uma calça cheia de flor, com a maquiagem, legal. com coroa. Coisa Era que criança adora, né? toda caracterizada, bota até o joelho, era uma A super... minha esposa fazia muito fantoche, né? Né? Ela botava aquela, tipo uma casinha, janelinha. Muito ela bom contava também. história de fantoche. E ela sempre trabalhou com criança, então ela amava isso. Não, o meu é o personagem mesmo, é a Super Flor que o Tito inventou. Aí fui de Super Flor na escola e fui de creche em creche. Na época a cidade tinha 3 creches e uma escola de ensino fundamental só, cidade pequenininha. Fui lá. Quantos mil habitantes? Mais ou menos? 7 mil, mais ou menos. Quando eu saí, 7 mil. Quando eu cheguei lá, tinha 4,5. Pequenininho. É bem pequeno, é um condomínio aqui, né? É um condomínio. Lá era um condomínio. E eu cheguei, bati, tinha bom relacionamento com as creches e tudo mais. Não, você pode vir. Marquei a hora e fui. Foi tão bom, que elas falaram pra mim, ai, não pode ficar só em um dia. Você pode vir uma vez por mês? Que legal. Aí eu falei, eu posso. Aí eu comecei a dar contação de história na creche, no ensino fundamental. Uma vez por mês eu ia lá. Aí uma diretora falou assim, o clubinho, a gente chama de clubinho, as crianças do contraturno que eram maiores, até 12 anos. Eles precisam, até 16 anos, eles precisam tanto disso, de ouvir e tudo mais. Você dá a contação no clubinho? Falei, dou. Pedagoga Bianca apareceu na área. Fui de contadora de história e só tem um problema. As histórias que eu conto é da Bíblia. Não tem problema não. Só a história da Bíblia. E eu contava, eu ia pra contar. Gente, explodiu. Eu contava história na cidade. Tanto que lá, para os adolescentes hoje, para as crianças, não me chamavam de Bianca, eu sou a Flor. É a Flor, as professoras, é a Flor. E ali as professoras falavam assim, eu precisava tanto dessa palavra.
E começou um trabalho de contação e evangelismo na rua mesmo, nas escolas, porque se tem um lugar que precisa do evangelho, por favor, preguem nas escolas. As crianças estão carentes do evangelho, as escolas estão carentes do evangelho, as professoras estão surtando, porque não é mais questão de educação, são muitas demandas espirituais. E eu orava e eu ministrava sobre a vida das crianças, ao ponto da diretora e da coordenadora falar, por favor, converse com as crianças. E eu conversava. Então eu pegava casos de abuso, casos de pais drogados e as crianças chorando. Eu falei assim, eu nunca vi como usa droga e as crianças sentadas. Uma cidade pequena, imagine aqui, né? Pois é. Eu sentada e ela falava, olha, tia, meu padrasto fez assim, fez assado, enrolou assim, enrolou assado, e eu me tranquei. Então, o evangelho entrou na escola, principalmente em datas comemorativas. Então, quando era Natal, eu falava do nascimento de Jesus. Na Páscoa, eu falava da crucificação de Jesus, fazia apelo, conversava, orava. E foi um momento muito especial. Quando veio a pandemia, as portas das escolas fecharam. E eu não podia deixar de contar. Então, foi aí que surgiu o canal da Superflor. Canal da Superflor. Canal Qual da é esse Superflor. canal? É Superflor Arleu. E ali tem histórias, aí eu falo, No contando canal do YouTube, no né? YouTube, Superflor Arleu no YouTube, contando histórias de amor. E a última coisa que eu fiz na cidade em relação à contação de história, 2 anos e meio atrás, foi o Maio Laranja, né? Aproveitando o Fundo Laranja. Maio Laranja é um mês de prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes. E nós fomos em todas as escolas e classes de crianças e adolescentes falar de abuso sexual, da creche até o ensino fundamental. Falar sobre abuso sexual dentro das escolas, falando da Bíblia e de abuso sexual, alertando sobre isso, né? Então a abertura foi tão grande que a gente pôde entrar em questões mais profundas, falar para a criança, olha, não aceite o abuso, e ali foi tratado, né? As questões que a gente pegava, mandava para a coordenadoria, e aí foram cuidado para conselho tutelar e tudo mais. Então o canal surgiu, e se você não sabe falar sobre abuso sexual com a sua criança, no canal tem Radar do Coração, que fala justamente sobre Repete isso. pra gente qual o canal? Superflor Arleu. E a história, para você começar a falar de abuso sexual com uma criança, você tá desconfiado? Conta essa história, é Radar do Coração. A gente vai colocar nas nossas plataformas também o canal da pastora. Então, é algo muito interessante, né? Que às vezes a gente não percebe. É que no nosso meio, muitas das vezes, isso é muito claro e às vezes a gente fecha os olhos para isso. Então, que a gente possa estar despertando para isso realmente. Né? É @Superflor Arleu 9305. Eu sou um dos inscritos. Benção. Tá aqui um presente do céu do Superflor. Tem várias coisas aqui maravilhosas. Tem. Amei isso aqui. Aí, uma ideia para você, pastor, pastora, que trabalha com criança na sua igreja, mas não tem uma pessoa que tenha essa eficiência nesse tipo de trabalho específico. É um dom. Deus deu um dom para cada um e ele tem que ser usado da melhor forma possível. Você pode fazer o convite para a pastora Bianca Arleu, que vai estar com certeza aí dentro da sua, vamos dizer assim, da sua agenda, tentando fazer com que seja o melhor na evangelização infantil. Bem, pessoal, olha só. Eu tenho algumas coisas interessantes aqui que você estava falando sobre mulheres, né? Com relação, eu estava observando aqui um detalhe aqui, que até tinha uma pergunta aqui, como você descreveria a sua vida nesse momento que está voltada para trabalhar especificamente com um grupo de mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio de Janeiro? Quando eu fui chamada aqui para o Rio de Janeiro de volta, depois de 20 anos, estava trabalhando com crianças, né? Aí vim para Quadrangular aqui do Rio e eu me deparei com um cenário muito diferente. A igreja que nós estamos hoje não tem crianças. É mesmo? Não, não tem crianças. Muito difícil. Não tem crianças e além de não ter crianças, eu comecei a trabalhar com mulheres
idosas. A nossa igreja, ela tem muitas idosas e muitas idosas ativas. Diaconisas de 80 anos que vão para a igreja de manhã, que abrem a igreja, que servem ceia, que limpam o banheiro. E eu achei isso incrível. Eu nunca gostei de estar diretamente com as mulheres, mas quando eu vi as mulheres quadrangulares aqui do Rio de Janeiro, ativas, pegando elas ônibus. Tem também uma coordenadora, que é a pastora Margarida, isso, né? Que é bem ativa muito também. Muito ativa. E a gente acha assim, a mulher idosa vai ficar em casa fazendo crochê. Não. Elas são demais úteis na palavra de Deus, no ministério. A gente falando sobre pastora, gente. Que seria de nós, pastores, se não tivessem as mulheres idosas fazendo visitação? Eu tô aqui, as minhas mulheres idosas lá, elas estão servindo ceia, porque eu tenho pessoas acamadas, pessoas que sofreram AVC, que não vão mais para a igreja, perderam a fala, e elas visitam, elas fazem esse trabalho nos hospitais, nas casas, nos lares, fazem visitação em comunidade, e não tem medo de bandido. Fala, Jesus te ama, meu filho. Amém, tia. E às vezes como eu cheguei, né, eu meio assim com morador de rua, na minha cidade não tem morador de rua, não tinha morador de rua lá, e eu meio assim, ela, não, vem cá, olha, pastora, vem cá, passa por aqui, olha fulano, falava o nome da pessoa, Jesus te ama, esse ano você vai sair dessa vida, respeito, não sei o né, quê. deles, né? Vai, tia, ora por mim. benção. Gente, eu vejo isso, e eu fiquei apaixonada, e aí Deus nos deu o Femininas, né? O feminino, a gente chama ela de meninas, femininas. Femininas, o femininas, e elas estão com tudo. Então, agora eu estou trabalhando com mulheres voltadas para discipulado de mulheres, para que elas venham ter tudo aquilo que os céus têm para a vida delas. Então, o feminino ocorre uma vez por semana, uma vez por mês, nas quartas-feiras, e a gente vai começar Mesa da Comunhão Femininas, que é um discipulado de mulheres. As vagas são limitadíssimas, e nessa mesa a gente vai trabalhar todo de mulheres. Então, o que eu tenho visto, que é muito legal, idosas mais ativas do que eram no ministério, elas estão felizes, elas falam, olha, eu tô vendo, eu era uma plantinha murcha e estou florescendo. Vaidosas, cuidando de si, cuidando da sua saúde, porque é algo que eu puxo muito, não é só palavra, não é só oração, o teu corpo tem que aguentar a pegada, então vocês têm que se mover, tem que ir pra academia, tem que caminhar, tem que comer bem. Fazer pilates. Fazer pilates. Tem que cuidar do templo, né? Cuidar do templo, do espírito. Eu peguei, a gente tem muitas senhoras que são viúvas ou tem solteironas, muitas mulheres solteironas falam assim, gente, vocês são viúvas, mas a Bíblia diz que o Senhor é o nosso marido. Então nada vai faltar para vocês. Nem de sentimento, nem financeiro. E elas são a primeira, tem programação, elas são a primeira a pagar. Não, olha, você acha que elas recebem 5 mil, 10 mil? Não. É um salário mínimo. Mas são fiéis, né? Fiéis em tudo. E não falta nada. Ao contrário, elas falam para mim, pastora, eu tô ajudando meus filhos. Que benção. Que é até isso. A matemática de Deus é diferente de tudo. É completamente diferente. Então, é algo que eu não trabalhava e falava assim, vai, Senhor, levanta outras para trabalhar com mulheres. Aqui eu estou trabalhando com mulheres e com muita alegria de trabalhar com essas mulheres. E as lives de oração são para essas mulheres. 6h30 da manhã. Toda terça, quarta e quinta. 6h30 da manhã. A gente tá lá nas lives de oração, porque elas estão levantando, estão indo trabalhar, estão indo fazer os afazeres, né? E idoso acorda cedo. Eu tô lá, bom dia. É pelo Instagram. É pelo Instagram, Bianca Arleu. Então, fica ligado. @Bianca Arleu, tá, gente? Lá o Instagram da pastora. Interessante, mas você sabia... Não é que nem a Rádio Relógio, né? Aquele coisa, mas Viajou no tempo agora. Viajei. Cajazeiras, em Salvador, é o maior bairro do Brasil e da América Latina. Outros bairros grandes do Brasil são Parelheiros, em São Paulo, com mais de 153 km². É um bairro que mistura urbanização e áreas de proteção ambiental. Guaratiba, no Rio de Janeiro, com cerca de 139 km². E abriga, junto a 18 outros bairros, o maior Parque Estadual da Pedra Branca. O Parque Estadual da Pedra Branca, o maior parque urbano da América Latina.
Eu moro no Rio da Prata e sei que é. E eu moro em Guaratiba. E tu mora em Guaratiba. E Santa Cruz, do Rio de Janeiro, ali também é considerado um local onde combina áreas rurais, urbanas e industriais. Mas o bairro mais populoso do Brasil é quem? Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. É bairro só no nome, na verdade, acho que é uma cidade, né? Não, mas é que tá, existe uma lei aí, só que ninguém... teve um plebiscito lá nos idos de 85 e não aprovaram de que somos uma cidade, bairro Campo Grande. Campo Grande, na verdade, tem mais de 300 mil habitantes. Campo Grande, eu estava lendo, Campo Grande é o maior bairro da América do Sul, e Campo Grande é maior do que 40 países no mundo. Gente, o número ele é maior do que 30 ou 40 países. Quer dizer, olha, e a gente chama de bairro ainda. Bairro só no nome, a gente é uma cidade. Complicado. Agora, uma coisa interessante. Essa você vai tirar de letra, espero, né? Mas se você tivesse a oportunidade de ser a voz das oportunidades, o que você falaria? O que eu falaria? 1 minuto, 2, 3, difícil isso. Se você tivesse a oportunidade de ser a voz das oportunidades, o que você falaria também? Eu falaria que servir a Jesus é muito bom. E se você está servindo o homem, comece a servir a Jesus. Né? Se você está se servindo, comece a servir a Jesus. Porque quando a gente serve a Jesus, todas as oportunidades são abertas. Amém. Tudo que você precisa. Olha só, eu gosto de pegar na surpresa. Queria que você trouxesse uma mensagem aí, já que você faz muitas lives, essas coisas. Fica à vontade aí, uns 5 minutinhos, trazendo aí uma mensagem especial aí. Fica a seu critério qual o assunto que você poderia abordar. Deus te use, o Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. Eu vou abordar sobre Priscila e Áquila, que nós falamos sobre o ministério feminino, e foi algo que eu ministrei lá na igreja na sexta-feira. Em Atos 16 fala sobre Priscila e Áquila, que chegou Apolo, e Apolo ele foi muito eloquente, falando sobre Jesus na sinagoga que estava a Priscila e Áquila, que não só eram discípulos de Paulo, foram discipulados por Paulo, mas eram judeus muito fervorosos e crentes em Jesus muito fervorosos. E quando eles ouvem ao Apolo, na eloquência, na maneira que ele colocava Jesus, eles tinham de tudo para falar assim, olha, esse Apolo conhece a Jesus, mas não conhece tudo. Ele não conhece o batismo com o Espírito Santo, mas pelo contrário, diz a palavra, que Priscila e Áquila, eles pegaram Apolo e falaram assim, olha, você fala muito bem, mas você conhece o batismo com fogo? Você conhece o batismo com o Espírito Santo? E Apolo disse não. E Apolo ali é discipulado por Priscila e Áquila e diz a palavra que ele continuou pregando com eloquência, com fervor de espírito, mas agora sabendo o que era o Espírito Santo. Além de uma mulher discipular alguém que foi preeminente no cristianismo, eu também digo que a melhor coisa é você cooperar com aqueles que estão crescendo e não ter inveja. Se você está olhando alguém que está melhor do que você, coopere com ele. Se você está vendo alguém que está indo bem, mas falte algo, coopere com ele. Porque a inveja só apodrece os ossos. E quando você coopera, o brilho do outro é o brilho de Jesus em você também. O Senhor é um Deus de cooperação, é um Deus que não é exclusivista, é um Deus que quer que tudo aquilo que é derramado em mim seja derramado em você e você transborde cada vez mais. Porque na obra, no evangelho, no reino de Deus, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu chamado e nós somos chamados edificadores. Nós estamos juntos para que um ao lado do outro, em cima e abaixo, venhamos edificar o reino de Deus aqui na terra e fazer o nome de Jesus conhecido sobre toda a terra e nação. Poxa, glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem essa peculiaridade aqui, né? Não, eu me converti de novo. Não, a gente tem... Depois dessa palavra, se você não se converter, meu amigo, olha, Jesus está voltando.
pastor. A gente fala sério, você que está assistindo, assim, a gente sente de fato a presença de Deus aqui. Sim. Não é um programa, um podcast, a gente sente, a pastora estava falando, eu pude estar aqui nesses poucos minutos realmente me ligando, vendo a força que essa palavra tem. Né? Que a gente possa entender realmente isso. A pastora falou alguns minutos atrás sobre conhecer Jesus, você conhecer Jesus como Salvador e não tinha como Senhor, e ela acabou de dar uma pincelada agora também da importância. Nós somos servos, né? Da alegria que é servir ao Senhor. A Bíblia fala sobre isso, o salmista vai falar sobre isso, né? Alegrei-me quando me disserem servir a Deus é algo fantástico. Não tem coisa mais linda do que você servir a Deus, do que você ser porta-voz. Eu falo sempre isso. Você é porta-voz não do governador, do presidente. Você é porta-voz do Criador de todas as coisas, do Deus único, real, supremo, perfeito, absoluto, soberano. E aqui a gente vai falar os adjetivos dele sempre e nunca vai definir. Esse seria Isso é maravilhoso. Glória a Deus. A nossa missão, né? Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. De nós podemos nos colocar à disposição daquele que quer ouvir, quer sentir e quer servir. Amém. Então, essa é a nossa função aqui. Glória Por a Deus. isso que quando Deus me deu esse nome, Vozes Gospel, para a gente ser a voz transformadora da sua vida. Sim. Por isso que a gente tem pessoas selecionadas, escolhidas por Deus para estar aqui. Muitos outros nós convidamos e nem, quando tiver bastante clique, quando tiver... Falei, meu amigo, o programa não está visando clique, o programa está visando almas. O programa está visando você que está do outro lado e que sente, ao assistir a nossa programação, tá? O poder de Deus na sua vida, de moldar o seu caráter, moldar a sua família. Quem sabe através de você, que nem aconteceu com a pastora Bianca aqui. Olha só como é que Deus fez na vida dela. Veio a mãe e assim foi indo. Por fim, o pai, ao finalizar. Mas ambos estão servindo a Deus. E talvez, olha, o pastor Luciano Serenato, desculpa eu entrar nesse teor, mas é de uma família evangelizadora, uma família que tem anunciado as boas novas do Evangelho anos e anos. Não é isso, pastor? Verdade. A família Serenado é uma família de tradição do Evangelho. De pastores, de né? pastores, de líderes, pessoas que têm mudado histórias em Guaratiba. Sim, isso é muito importante, né? Essa base familiar, é o que eu tento passar para os meus filhos também, né? Eu falo para eles, eu não posso não deixar bens para vocês, mas assim, esse bem maior eu vou deixar, que é o servir, que é você ter prazer em estar na casa do Senhor. Eu nunca obriguei meus filhos a irem para a igreja, porque eles sempre tiveram esse prazer, porque vem em nós esse prazer, essa alegria de estar, de servir com alegria. E hoje em dia, assim, a gente às vezes vê isso se perdendo. As pessoas fazem como um ativismo, né? Eu tenho que estar na igreja. Assim, não é legal, assim, você tem que fazer... Como uma obrigação. Eu acho que assim, as facilidades do mundo moderno, elas acabam causando isso. Eu tenho 50 anos, assim, a gente tinha uma dificuldade maior. A gente ia para a igreja a pé, né? A gente ia para a igreja a pé e é uma coisa diferente, assim, na escola hoje você escolhe o culto que você vai participar, né? Eu vou no culto da noite, né? Eu vou no culto da manhã. Tem tanto culto. Na minha época a gente tinha escola dominical que começava às 10 horas da manhã, acabava meio-dia, ficava esperando o ensaio do coral, que os pais participavam do coral. 3 horas da tarde tinha saída, tinha evangelismo. 5 horas, não era todos os domingos, mas tinha reunião de treinamento, né? Tinha estudava a Bíblia. Ministério de Louvor. E 19h30 tinha culto. E a gente estava feliz, ninguém reclamava. Hoje, eu vou no culto da noite. Quer dizer, eu vou no culto da manhã. A igreja tem 5 cultos. Tá, tudo bem. A igreja tem 15 mil membros, 20 mil claro, membros. Eu não tô falando nesse aspecto. Exatamente. Por semana, gente, um culto por semana. Eu vou no culto de domingo, mas aí durante a semana eu não vou na igreja. Quer dizer, então assim... Nem pelo menos a pessoa pegar assim no Instagram, no YouTube e assistir. Aí o Graciano me chama de polêmico. Mas assim, eu acho assim, de verdade, crente, abre teu olho, você vai um dia
um dia na igreja, durante a semana. Gente, 2 horas. Por favor, São 7 dias você fala que Jesus é o teu Senhor com 2 horas. E aí vai cantar assim, ele que eu estou gastando a minha vida. Tá não, irmão. Tá gastando sua vida 2 horas gastando. Assim, eu não tô falando aqui pregando ativismo. Você tem que estar na igreja. Mas o prazer, eu falo sempre uma coisa, a igreja não salva ninguém. Mas o salvo, de fato, tem prazer em estar na igreja. Davi vai falar isso, né? Sempre. Essa alegria. Se falta essa alegria, algo está errado. Algo precisa ser revisto. É engraçado esse louvor que você colocou, do É Ele. Quando eu ouvi logo que lá... Só um minuto, pastor. Eu não estou criticando o hino como alguns criticaram, não, tá? O hino é maravilhoso. O que a gente tem que fazer é colocar isso em prática. Quando eu ouvi esse hino, eu me vi nesse hino. Sim. É diferente, eu me vi. Por quê? Gente, eu deixei com 18 exemplo anos, claro disso. tudo. Pois é. E eu estou gastando e quero gastar tudo que eu tenho na presença do Senhor. Nada me faltou, né? Você deixou de fazer faculdade para fazer seminário? Deixei. Mas eu fiz seminário, eu tenho MBA. Entendeu? Deus foi me dando todas as coisas, nada faltou. Você se preparou para o que Deus chamou. O Deus me chamou para isso, eu fui fazendo o que Deus me chamou. Sim. E durante o chamado, aquilo que Deus, né, aquilo que era, não é de Deus, aquilo que era sonho meu, Deus fez. Claro. Deus fez. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu lembro do meu filho. Tá passando fome? Não. Deus provê tudo. Sustenta tudo. Sempre. Eu lembro do meu primeiro filho, foi a época mais difícil do ministério que a gente tava passando. A gente comprou o prédio da igreja, eu morava em cima da igreja, e eu fiquei grávida. E era sabe aquele tempo que você tá assim, no limite, no maná de todo dia. No maná de todo dia, no limite. Meu primeiro filho. Não precisa nem ter filho, porque a minha mulher fica às vezes nesse limite aí. Amor, no maná de cada dia. No maná de cada dia. E aí eu tava lá e eu falei assim pro Senhor, né? Antes de engravidar, eu falava, eu quero engravidar, mas eu tenho medo. E eu recebi uma palavra de um pastor, o pastor Paulo, lá de São José do Rio Preto. Ele falou, olha, eu tenho 5 filhos, todos eles são formados. E eu criei todos eles indo para a igreja num fusquinha. Eu não dei para os meus filhos, foi Deus quem deu tudo que eles precisavam. Engravida, porque aquilo que é de Deus, Deus dá. Amém. E eu recebi aquela palavra e tranquilizei, engravidei. O Azaf nasceu na época mais difícil da nossa vida financeira. O Azaf teve tudo que uma criança de um milionário brasileiro teria. O enxoval dele foi importado. O quarto dele foi todo desenhado à mão. O curso de gestante que eu queria fazer, que era caro, a prefeitura da minha cidade deu, não só para mim, mas para todas as gestantes da cidade. Você é Deus purinho, né? Você é Deus purinho. Gente, eu tive que se falar assim, Azaf nasceu em berço esplêndido. As pessoas batiam. Olha, seu filho nasceu, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. O Azaf sempre parecia com uma criança rica. E a gente, zerado. Ele de nasceu tudo. num berço, na manjedoura, mas com a essência de Deus na vida dos pais. É Deus que faz. Quarto planejado, os móveis limpos, tudo aquilo que eu sonhei de detalhe, Deus trouxe. E a partir daqui, Deus já cuidava, mas quando ele viu que cuidava, e aí com a educação deles, eu estudei num bom colégio, eu me preocupo com a educação dos meus filhos. Gente, eles sempre estudaram em escola pública. Mas os meus filhos nunca estudaram em escola pública ruim. A escola pública deles do ensino fundamental era a 3ª melhor escola do estado de São Paulo. Escola pública. Aí eles vieram para o Rio de Janeiro, ficaram um ano assim. O Azaf hoje está no faz engenharia mecânica no Cefet Federal. E o Tito está no CIEP. Você sabia que tem CIEP bilíngue no estado do Rio de Janeiro? É mesmo? Que, gente, legal. Integral, o Tito está nisso. Aí, viu? Tá no 2º ano Nova de Iguaçu. Nova Iguaçu. Viu? Aonde a mãe não queria vir, fica em São Paulo. Mas, os dois estudam em Nova Iguaçu. Mas é porque quando a gente fala, a palavra que o Senhor sempre colocou no meu coração desde o início é: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora me diz uma coisa, Pastor João, nessa briga toda aí, como é que ele fica contigo aí? Porque tu ama teus filhos
E aí, como é que fica aquela briga de ministério? Não tem isso? Como é que é? Não E como tem. é que é a Bianca naqueles dias dela? Não tem. Não tem? Não tem porque... Gente, que Não bênção. tem porque eu sou brava e ele é bravo também. Ai, Jesus! Mas tem um bem comum, né? Isso é o mais importante. Tem um Sim, pensamento em comum. a gente não casou porque eu não casei apaixonada. Sim. Eu me casei porque eu entendi que era o melhor de Deus na minha vida. Uhum. E eu falo pra ele que cada dia eu me apaixono mais. Ah. Aquilo eu não me casei apaixonada, mas eu amo meu marido cada dia mais. Agora, E não tem briga. está apaixonado. É, isso. E não tem briga porque eu entendo o ministério dele, ele entende o meu ministério e tem muitas coisas a gente faz em comum. Sim. Então a gente se complementa. Então, quando a gente veio pra cá, a gente combinou. Então, por exemplo, o culto de domingo de manhã é dele. É dele, do jeito dele, da maneira dele. O culto de domingo à noite, ele até fala, eu não mando nada. É o meu culto, da minha maneira, do meu jeito. Então, o culto da manhã de domingo é completamente diferente Do da noite. do da noite. O tipo de pregação dele, ele é muito explosivo, ele prega, ele fala Eu alto. tenho assistido algumas coisas Ele dele. é explosivo demais. E eu sou E ele calma. fala português bem. Fala. Mesmo sendo angolano. É porque o Angola é... Mas é um português diferente. Mas não né? perdeu. Tem mais de 30 anos no Brasil, não perdeu o sotaque de Não, português. claro, eu vi, mas ele fala bem, tem uma boa oratória, tudo. E a gente hoje, no início foi mais difícil, mas hoje a gente aprendeu os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Casamento é isso, né? E a gente se dá super bem, entendeu? Então ele me ouve, eu ouço, a gente pondera, a gente conversa e a gente tá sempre junto. A gente faz muita coisa junto, mas nós entendemos também que precisamos de tempos Do individual. separados. É do individual. Claro. E a gente respeita esse tempo individual. Pensa um pouco. Tem uma música antiga, eu sempre gostei do gospel retrô, não adianta. Solução, do Grupo Alan, que diz assim: não deixes tudo se acabar, assim, desse jeito, né? Me dá teu coração, te darei paz, sou Cristo a solução, não sofras mais. Linda essa canção. Essa canção, eu estou tocando nela aqui porque recentemente o pastor pregou lá na igreja e ao terminar a pregação, a minha esposa foi dar um testemunho de bênção que aconteceu na minha vida, que eu estava desempregado, mas agora voltei novamente ao mercado. Glória a Deus. E não me atrapalha nada nos podcasts, nos cursos de locução. E o salário bom, não é ruim, né? Porque se fosse no anterior, deixa pra lá, porque ia me atrapalhar de tudo que é jeito. E ele cantou essa música. Gente, eu cantava essa música com o Aristóteles. Eu fui de São Basílio, né? Que era o Grupo Alan de lá, da Igreja Batista de São Basílio. Cantei muito essa música com ele, no quarto dele, no violão, antes de ela ser do Grupo Alan. Antes dela gravar, o Natan ir lá e falar, não, vamos gravar um bolachão. Era bolachão. LPzão. Não, LPzão com a fitinha. Aí eu tava olhando aqui, aí diz assim: sei que é difícil libertar dessa angústia que em ti está. Sabes que só vencerás, alguém precisa te ajudar. Meu amigo, a pastora trouxe uma mensagem aqui que se você não deixar o Espírito Santo tocar em você, mano, o único caminho para você é cair, cara. Não tem outro. Você quer se levantar? Procura Jesus, meu amigo. Porque Jesus é o único que pode levantar você. E a gente está aqui batendo um papo. De nada vai adiantar essa conversa aqui se você não ouvir. Se você não sentir o Espírito Santo tocar em você agora. Mas, Luciano, não esquece isso não. Não esquece isso não. Deus tem algo novo para sua vida. A gente fala procurar Jesus, procura que ele é fácil de achar. Não é difícil não. Às vezes a gente procura as coisas, é difícil de achar. Ele tá à porta e tá batendo, né? Deixa eu dar um recadinho rápido, Graciano. Isso, fazer um comercial rápido aqui. Você tem que dar um recadinho. Nosso parceiro, senão, poxa, nós não vamos poder sortear, nosso parceiro, almoço pra galera aí, ou janta, né? Restaurante IBMT, lá na estrada do Mato Alto 46.
assim, funciona de segunda a sexta, de meio-dia às 4 horas. Então, assim, comida caseira, melhor qualidade, e eles estão nos ajudando, né? A gente está nessa parceria e a gente está fazendo um sorteio, que a gente vai informar a data certinha do sorteio. Mas você que está curtindo, que está comentando, compartilhando nas nossas plataformas, você vai estar concorrendo a um par de vale almoço lá no restaurante IBMT. Para 2, né? Regado, caprichado, 2 pessoas uma pessoa estará sendo contemplada com direito a levar outra pessoa, acompanhante, tá bom? Então, restaurante IBMT, do chefe de cozinha, meu amigo Lucas Fortunato, gente boa, gente da melhor qualidade. Estrada do Mato Alto, número 46, lá em Guaratiba, fica em frente a Michelin. Do lado da igreja da Batista Monte Tabor, no quintal da Batista Monte Tabor, é fácil acesso. Edson Mafra. Benção. Então, assim, um ambiente família, ambiente agradável, então você não perca essa chance. Você que mora aqui no bairro, mora em Guaratiba, nos bairros adjacentes, Estrada do Mato Alto 46, restaurante IBMT. Bem, continuando, né? Já que ele agradeceu aí os nossos parceiros, eu vou agradecer também. RE9 Eventos, Projeto Azaf, Anunciarte Produções, também o restaurante IBMT, Guaratiba News, que é um excelente, se você quer anunciar, pode anunciar no Guaratiba News, mas não esquece de anunciar também no Voz. A gente está junto nessa parceria. Anuncia lá, anuncia aqui. Ok? E Caquisito Empreendimento. Se você deseja aí uma gravação para carro de som, se você deseja aí também, né, fazer eventos, o Gospel Retrô está aí. A Caquisito Empreendimento está à frente, junto com o pastor Carlos Alexandre, que é o Xande, pastor do Tem que trazer ele aqui, tem que trazer ele. Eles estão vendo o Vox Day também. Calma, vai chegar a hora de vocês. Mas eu tenho algo aqui interessante para fazer, para perguntar aqui para a pastora, que eu coloquei. Essa daqui foi uma estrategista digital que preparou essa pergunta para mim. É a minha nora, Késia Cassiano, mãe das minhas netas lá, né, da Radassa e da Hanna, esposa do DJ Di, da Criolada, Diego. Né? E claro, a pergunta é a seguinte, minha amiga. Você tem a oportunidade de usar a sua voz uma última vez. Você não terá outra chance. E o mundo inteiro irá ouvir essa mensagem. Você vai olhar para aquela câmera ali, qual o recado que você traria? Só Jesus salva. Amém. É a última? Glória a Deus, glória a Deus. Bem objetiva. Pastora Bianca, só temos a agradecer, mas eu queria que a senhora trouxesse uma palavra de agradecimento a quem for, mandar alô para quem a senhora quiser, seus membros, falar dos dias de culto da sua igreja, o endereço, as suas redes sociais. Fique à vontade aí para... Quero agradecer o convite, é o meu primeiro podcast. Estou muito primeiro feliz. De muitos, profetizo isso. Primeiro de muitos. Estou muito feliz de estar aqui, de rever o Graciano e saber que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Amém. Assim como o Graciano disse, Deus ele abre portas que não atrapalhem o reino dele. Amém. Deus é tremendo. Sou pastora lá em Nova Iguaçu, da Igreja Quadrangular em Vila Nova, fica na rua Maurício Lacerda, número 42. Nossos cultos são quarta-feira às 7h30, domingo às 9h30 da manhã e às 7 horas da noite. Temos outros cultos, mas esses são os principais. E as minhas redes sociais é tudo Bianca Arleu, menos o canal do YouTube, que é uma de contação de história, que é Super Flor Arleu. E as lives, se você quiser me seguir lá, será um prazer que você receba a palavra. Eu tenho recebido bastante testemunho. Eram essas lives para durar apenas 50 dias, mas o povo ficou reclamando. Eu falei, Deus está me chamando para orar de madrugada. E a gente vai orar de madrugada e o Senhor tem movido mentes e corações. Mas se tem algo que eu quero dizer para a sua vida, se você quer conhecer a Jesus, leia a sua Bíblia. Nós temos um projeto de ler a Bíblia toda o ano, né, durante um ano, e ele começa pelo Novo Testamento. Ele sofreu algumas adaptações da Sociedade Bíblica do Brasil, mas é um projeto que começa pelo Novo Testamento. Eu posso começar agora em fevereiro? Pode,
porque você ainda vai terminar esse ano. São 15 minutos do seu dia, 4 capítulos apenas, começando pelo Novo Testamento. Leia a palavra, porque como o pastor Paulo disse, Deus não é difícil de ser achado. E tá aí na palma da sua mão, tá aí no celular. Desse jeito. Deus te abençoe, leia a palavra, ore, busque ao Senhor em todo o tempo, porque trabalhar para Jesus é surpreendente. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção, bênção. Eu fico muito feliz, prazer em conhecer a pastora. Tenho a certeza que edificou a minha vida, edificou vidas sem medida. A gente não tem noção do alcance aqui, né? Porque esse podcast vai ficar lá no YouTube, os cortes vão passar. A gente não tem noção de quantas pessoas serão alcançadas. Mais de 160 países. A gente não tem noção, a gente nem vai saber. Eu creio que só no céu a gente vai saber. Eu falo assim, eu sei que tem gente que não acha que no céu a gente não vai se conhecer, enfim, mas é outra coisa, questão teológica. Mas eu acredito que no céu a gente vai chegar lá e vai chegar alguém batendo no meu ombro assim, vai falar assim, poxa, eu fui convertido através da palavra daquela pastora que estava lá naquele podcast. Eu creio nisso, isso é eterno, né? Então a gente vai ter isso. Eu tenho certeza que essa semente aqui está sendo plantada e os frutos virão em nome de Jesus. Então, só agradecer a todos, agradecer ao Graciano por essa parceria, a produção, e a gente está aí até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito bem, toda sexta-feira tem programa Vozes Gospel Podcast, sempre às 22 horas. E claro, o programa inteiro é no canal do YouTube. Você vai digitar lá no Vozes Gospel Oficial. Já os cortes, aquela conversa, aquele link, TikTok, Instagram, Facebook. E Facebook, que a gente deixou a cargo do Guaratiba News, que é do Luciano. Vozes Gospel Podcast, né? Só procurar Vozes Gospel Podcast, tá bom? E lembrando você que todos os convidados, quando vêm aqui, eles vêm somente com uma finalidade, não é clique. É ganhar almas para Jesus. Amém, amém. A pastora Bianca eu conheço muitos anos, tá? Conheço a família e sei da integridade dela. Conheci o marido dela assim muito rápido, espero conhecer melhor. Amém. Depois, futuramente, quem sabe convidá-lo também para ele já está convidado. Se o Luciano já falou, Luciano manda aqui e eu obedeço. Vamos lá. E aqui são vozes que transformam. E essa é a nossa missão, amém. Evangelizar, dar voz ao ídolo de todo mundo e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Na apresentação, eu, Graciano Caseiro, desde pequenininho, e pastor Luciano Serenado. Daí, claro, a Anunciarte Produções é a nossa produtora. Lembrando a você que este espaço aqui, se você desejar fazer o seu podcast, é só entrar em contato com a produção, que vai estar o telefone aqui nas nossas plataformas. E a todos vocês, meu muito obrigado.